I am bound for the promised land. I am bound for the promised land. Oh, who will come and go with me? I am bound for the promised land. All over those wide extended plains shines one eternal day. There God the Son forever reigns and scatters night away. Oh, I am bound for the promised land. I am bound for the promised land. Oh, who will come and go with me? I am bound for the promised land. Bom dia, amigos. Até que foi uma surpresa para mim estar aqui hoje. Eu não esperava estar aqui. Eu ia estar em Kentucky. And a very dear friend of mine got terribly sick. Our brother Lyle McSpadden. E um amigo meu muito estimado ficou doentíssimo. Nosso irmão Lyle McSpadden, nas últimas no hospital. A senhora Ferguson, que costumava vir aqui, seu filho também está nas últimas no hospital. E, consequentemente, não fui e fiquei por causa deles. E então o Sr. Martini, da Igreja Pentecostal em New Albany, na rua Silver, logo depois da... Fica na Oak com a Silver, eu acho. E ele, era para eu falar para ele hoje à noite. Ele disse, cancelei na quarta-feira passada. E ele disse que iria esperar até que eu voltasse de Indianápolis. E então, bem, quando eu entrava no hospital ontem para visitar o irmão Lyle, ora, encontrei-me com ele. E ele disse, pois, vejo que o irmão não foi. Eu disse, não. Ele disse, pois, venha, fale mesmo assim. Então, creio que o Senhor, permitindo, eu estarei lá hoje à noite a falar para o irmão Martini. E, sim, eu lhe disse que quando fôssemos aí, íamos ter um culto de cura para ele. E normalmente gosto de jejuar uns 3 dias antes do culto de cura. Por isso eu lhe disse que eu falaria, e se houvesse quem, oraríamos por eles mesmo assim, só a fila de oração normal. Agora, temos mais uma semana, há uma semana de segunda-feira que vem, agora, até que o encontro comece no Tabernáculo Cato, em Indianápolis. E confiamos que o Senhor nos abençoará aí num encontro muitíssimo bom. Estou esperando esse encontro com uma criança antecipando o Natal. A pessoa tem alguma coisa a ver com o servir ao Senhor. Ficamos tão cansados às vezes, até parecer que não conseguimos mais ir por diante. E então, quando se descansa, apenas um dia ou 2, há alguma coisa que ocorre à pessoa e tem que ir outra vez. Por isso, hoje, estamos aqui com um propósito, isto é, servir ao Senhor. E pouco antes de orar e da leitura da palavra, quero me desculpar publicamente com o irmão Neville. Eu, ontem, fiquei em casa em vez de estar em Kentucky, ontem, a propósito, para pregar para ele no programa de rádio. No sábado que vem, e se Deus quiser e o irmão Neville quiser, quero falar no programa da manhã sábado que vem para o irmão Neville. E assim que ele foi tão bondoso em me perdoar facilmente, ele disse, acho que me aproveitei da situação com ele, e ele é um desses homens que posso passar a gentileza de volta, e esperando alguém. E o que me deixou transtornado foi aquele dia de manhã, quando me chamaram para ir até o irmão Lyle e os outros em New Albany. E faltavam quase que 10 minutos para as 9 horas. E eu disse, é para eu estar naquele programa de rádio em 10 minutos. E aqui eu em Jeffersonville. Ele lá esperando por mim. De modo que o irmão Woods ligou para ele ontem. Pensei em deixar o irmão Woods se desculpar por mim primeiro, você sabe. De modo que ele impôs a pena de me fazer falar esta manhã, de vir. De modo que aqui estamos. E assim estamos. Confiamos que Deus estará em nosso culto. Não tenho nada premeditado, nem sei onde começar na Escritura. Apenas peguei minha Bíblia faz pouco e corri para cá.
Tive que pegar minha Bíblia Collins, porque tem os tipos um pouco maiores. Que coisa. Passei dos 40, você sabe. De modo que, quando você faz 40 anos, qualquer coisa que esteja perto não se vê como se costumava, você sabe. Quantos sabem que isso é verdade? Sim, sim, senhor. Aqui, não faz muito tempo, pensei, opa, tem alguma coisa de errado comigo. Não consigo usar lente esverdeada ou lente acastanhada. Nunca pude, deixava-me de estômago enjoado. Então eu disse, tem alguma coisa errada. Liguei para o doutor Adair e disse, doutor, que colorido, poderia examinar meus olhos e me dizer que cor de lentes tenho que usar? Ele disse, eu acho que vou lhe dizer uma coisa. Disse, vou lhe dizer, vou mandá-lo até Louisville, a certo especialista lá para isso. Bem, eu disse, não quero o exame de vista. Eu disse, tenho vista boa, posso ficar de pé e ver um fio de cabelo que esteja no chão. Ele disse, mas é melhor que lhe faça um exame mesmo assim, e ele lhe dirá que cor o senhor tem que usar. De modo que fui lá e vim a descobrir que ele era um irmão cristão, queria ir à África comigo e fazer umas operações. Disse, agora, aqueles nativos são muito estranhos, veja. Disse, eles não permitem que faca nenhuma lhes corte, mas eles o amam e quero doar 6 meses de serviço grátis, de tirar cataratas e coisas assim para os nativos. E ele disse, quando o senhor for para lá, disse, eu gostaria de doar 6 meses da minha vida para o serviço do senhor. Eu disse, doutor, o senhor crê em cura divina? Ele disse, em cada palavra disso. E ele me deu um testemunho sobre uma vez, quando ele era um especialista da garganta e da vista, disse que um nenezinho havia engolido um desses apitos e ficou enroscado na garganta dele. Disse, fui lá e o nenê já não estava aguentando. Haviam-no levado para o hospital. Não havia nada que se pudesse fazer. Disse, eu não sabia o que fazer. Então, disse, eu apenas dei uma saída da sala e disse, querido Pai Celestial, ajuda-me a saber, de alguma forma, o que fazer por aquele pobre neném. Está agonizando. Não consigo colocar nada em volta disso para dar um puxão, e não sei o que fazer. E disse, o neném fez, e o apito saiu e caiu no chão. Por isso, disse ele, como posso evitar de crer? A oração muda as coisas. Isso mesmo. De modo que ele me contou, sentamos ali e conversamos um pouco. E ele tinha aquela salinha escura, e ele fez aquela pequena coisa chegar aqui, e eu vi a luzinha vermelha. Ele disse, dá para ler aquilo? Eu vi que dizia 20 por 20. Eu disse, sim, senhor. Dava para mim ler, tanto de um modo como de outro, 20 por 20. Então ele colocou 15 por 15, dava para mim ler, e 10 por 10, dava para mim ler. Disse, pois não há muito de errado com sua vista. Então ele colocou um telescópio aqui com uma... Disse, leia aquilo para mim. E notei aquilo. Eu podia ler bem. Ele continuou a chegar mais perto, mais perto. Eu comecei a ler mais devagar. Quando ele chegou mais ou menos a esta distância, eu parei. Ele disse, vou lhe dizer, antes de lhe perguntar, o senhor passou dos 40. Eu disse, sim, isso mesmo. Eu disse, tenho 45. E ele disse, pois, quando o homem passa dos 40, disse, não compreendo como o senhor se arranjou até agora. Disse, justamente como o cabelo fica grisalho, a pele fica enrugada, cabelo nasce no ouvido e assim por diante. O Sr. Egan pode lhe dizer isso como barbeiro. E quando se passa dos 40 anos, disse, seus globos oculares ficam achatados e não dilatam. Disse, agora lhe direi como fazer. Pois, agora esprema seus olhos até quase fechá-los e leia isso. Ora, irmão, eu podia ler, se estivesse próximo de mim desse jeito, espremendo meus olhos. Colocar minhas mãos assim e formar como se fosse um telescópio, podia-se ler. Não há nada de errado com sua vista. É apenas a natureza. 40 anos. As pessoas têm que usar óculos de leitura. E ele queria me dar óculos. E, ora, ele me deu. Mas eu nunca gostei dessa coisa, veja você. E eu nunca me lembro deles e leio por algum tempo e... Mas faz pouco comprei uma Bíblia Collins que tem os tipos um pouco maiores. E pensei, pois simplesmente não consigo me acostumar a usá-los. Veja você. E não se olha, se eu olhar para longe, distante desse jeito, não se consegue ver nada. Mas, se olhar para baixo, próximo, então traz para perto de você. Disse, agora o senhor começa a ler assim, disse, de repente o senhor vai afastando a mão. A essa distância, o seu braço não é longo o suficiente para que possa alcançar. De modo que é desse jeito. E assim que, agora, o Senhor abençoe. Agora, quero perguntar-lhes uma coisa esta manhã, antes de começarmos a lição de escola dominical.
O que é valor? Tenho pensado sobre isso. Se eu tivesse com a garganta boa o suficiente esta manhã, eu pregaria sobre esse assunto, mas minha garganta mal, e estou com esta reunião se aproximando aqui em New Albany hoje à noite, e então também tenho as campanhas estão começando. Apenas quero ensinar um pouco esta manhã proveniente de certa escritura. Mas o que é valor? Minha mãe, acho que não está aqui, não a vejo em lugar nenhum. Ela está? Sim. Mamãe, a senhora está ficando pequena. De modo que perguntei a ela ontem, perguntei a ela sobre o assunto porque tenho estudado sobre isso. Você já teve alguma coisa que veio à mente e você começa a estudar? Irmão Weber, o irmão já fez isso muitas vezes e só começa a estudar. O que é valor? E comecei a pensar. Eu disse, sabe, se eu tivesse 100 milhões de dólares que estivesse aqui numa pilha, e eu tivesse um botãozinho aqui, se apertasse este botão, eu perderia meus 100 milhões de dólares, mas chegaria a conversar com meu velho pai que já partiu. Como que, por uma hora, um ser mortal novamente. O que faria? Não teria hesitação. Eu apertaria o botão. Eu daria 100 milhões de dólares esta manhã para colocar meu pai sentado nesta cadeira enquanto ensino esta lição. Então, quanto vale o dinheiro? Quanto mais é uma alma do que o dinheiro? Tá vendo? Agora, mamãe, a senhora se lembra de quando eu tinha aquele velho Fordinho modelo T, modelo velhinho de 1926? Como eu polia aquilo? Eu era bem jovem, mais ou menos 16, 17 anos. Eu era pecador naquele tempo. E às vezes eu trabalhava com o Sr. Gantler lá naquela época. E eu, depois de domingo à tarde, domingo de manhã, eu ia e afiava todas as peças e as coisas para o compressor de ar e eu limpava. Domingo de tarde, eu polia aquele velho Fordinho a ponto de parecer que a pintura dele quase desgastava. E se eu tentasse esta manhã encontrar uma peça daquele Ford, e se eu tentasse encontrar uma daquelas pontas daquele compressor de ar, ao mesmo tempo que podia estar ganhando almas, eu estava polindo o meu Ford. Eu queria saber onde está o valor. Eu trabalhava domingo de manhã aí, o tanto quanto me deixassem. Eu ficava agradecido por isso, porque estava endividado. Mas a que me levou isso? Isso ganhou o quê? Irmão Ledford, e se alguém o procurasse, e a mim, e ao irmão Neville esta manhã, todos nós aqui, a nós três melhor, e dissesse, ministros, vou dar a cada um de vocês $1 milhão. Alguém pudesse fazer isso. E eu dissesse, agora, irmão Ledford, irmão Neville, digo-lhes o que vamos fazer. Vamos sair e encontrar todas as pessoas pobres que pudermos. Vamos fazer todo o lar feliz ao comprarmos para as criancinhas umas roupas e quitarmos a hipoteca ou comprarmos esta casinha. Nunca sentiríamos falta disso. $1 milhão para cada um? Ora, o juro disso se encarregaria de tanto quanto pudéssemos fazer com isso. Colocar em um bom investimento ou algo assim. E então, o que faríamos? Isso seria bom. Isso, não falar a ninguém sobre isso, nossos corações se sentiriam satisfeitos. Mas agora, em 100 anos a partir de hoje, irmãos, precisaria de um milagre de Deus se ainda estivéssemos vivendo. De hoje a 100 anos, vocês sabem disso. Ora, estaríamos na eternidade. De que serviria $1 milhão ou tudo isso de alimentar os pobres e as coisas que fizemos, está vendo? Não significaria muito. Se eu tivesse $1 bilhão esta manhã, de que ele nos serviria depois de termos partido? Mas deixe-me contar-lhe uma coisa. Não temos esse dinheiro. Você é um homem pobre. Todos nós somos. Isso mesmo. Vivemos do donativo do povo, sendo ministros. Mas, irmão, na África, um menininho preto mais ou menos desta altura, ou uma prostituta da rua lá de Louisville, uma alma salva. Na eternidade, quando aquela estrela estiver brilhando além, nosso nome estará envolto nisso. Aí está o seu valor. Não é quanto você tem, quanto você deseja. É quanto você pode fazer para salvar almas para Cristo Jesus. Nosso dinheiro se desfará. Eu poli aquele velho Fordinho, e esta manhã, na garagem ali, encontra-se um Cadillac que me deram. Mas um dia destes, esse Cadillac será como o Ford. Não mais será, mas Deus ainda será o mesmo. Mas se eu salvar uma alma para Cristo, irmão, enquanto haja eternidade, a glória de Deus repousará nessa alma. Por isso, o que é valor de qualquer forma? De que adianta quando você luta para conseguir respirar e o médico vê o pulso cair? De que serve todo o dinheiro e toda a popularidade?
As pessoas batem nas suas costas ou você se torna uma grande pessoa. De que lhe adianta isso? De nada. Desvanece e fica aqui na terra. Mas uma alma salva. Você verá seu nome envolto nela pelo tanto de tempo que a estrela da manhã resplandecer no céu. Por isso, vamos salvar almas, irmãos. Cada um, vocês, donas de casa. Você não tem que ser pregador. Faça alguma coisa para a glória de Deus. Lembre-se, as coisas eternas são as que duram para sempre. E isso é salvar almas. Seja isso a primeira coisa de todo o seu trabalho e todas as suas ideias e todos os seus motivos. Ontem, parado perto, segurava a mão da minha mãe com o meu braço em volta dela e o seu queixo tremendo, e o filho dela deitado ali, moribundo. Ela disse, Billy, eu tenho desejado tanto que você volte para o tabernáculo. Eu disse, irmã Ferguson, eu gostaria de fazer isso. Ela disse, bem, veja, irmã, onde eu possa talvez salvar 50 almas num ano no tabernáculo, isso seria uma boa colheita num ano. Posso salvar 100.000 em alguma outra terra. Está vendo? Quando eu entrar na glória, não quero... Deus me salvaria. Ele já me salvou. Isso está resolvido. Mas o negócio é que, quando eu chegar lá, quero olhar para ali e ver as estrelas brilhando. Amém. Eu quero ver alguma coisa que faça alguma coisa. E se eu tivesse falecido e fosse um grande homem, um presidente, como Lincoln, ou algo assim, teria um grande memorial. Mas um dia isso não existiria. Mas uma alma salva na glória, o seu nome estará envolto nisso, pelo tanto de tempo que houver eternidade revolvendo. Bem, vamos orar agora. Nosso Pai Celestial, humildemente chegamos a Ti esta manhã. Deus, eu estou alegre por acordar mais ou menos há 25 anos atrás para o fato de que a alegria não consiste das coisas deste mundo. Consiste das coisas eternais, o que nos faz felizes em nossas almas. E quão agradecido estou esta manhã e grato a Ti pela Tua salvação e Tua graça que me permitiu, Senhor, ver cerca de 1 milhão de almas se ajoelharem no altar. Oh Deus, algum dia glorioso, quando eu atravessar para o outro lado, espero vê-los todos brilhando lá como estrelas. Meus irmãos aqui, minhas irmãs, esta manhã, cada um sente da mesma forma. Eles tiveram uma parte nisso, Senhor, pelas suas orações e súplicas e esperando em Deus, orando, conversando com os outros e falando favoravelmente das coisas de Deus. E confiamos hoje, Deus, que se houver alguém aqui que não esteja justamente onde deveria estar, ou ainda não aceitou a Cristo como deveria, seja este o dia que a única decisão imortal, eterna dessa pessoa seja feita, de Te servir. Concede isso, Pai. Que cada cristão aqui, que seu coração queime dentro dele, para ir a algum lugar, nos cantos e nas estradas, e para trazer almas perdidas, não importa quão humilde seja, pode ser que se traga uma alma que traga 1 milhão atrás dela. Não sabemos o que estamos fazendo. Às vezes, estas pequenas mães se perguntam, Senhor, mas nunca sabem de que falam quando conversam com um jovem, ou algum velho, ou de alguma coisa sobre a alma deles. Concede, Senhor. Agora entra na palavra, Senhor. Tu estás na palavra e dá-nos fé para fazer a palavra viver e atuar hoje em nossa vida, em nosso ser. Pois pedimos em Seu nome e para a Sua glória. Amém. Não tenho certeza se foi Dwight Moody, creio que foi, o sapateiro de Boston, que um dia, uma pequena mulher nos antigos dias metodistas, ela queria fazer alguma coisa para o Senhor. Então, ela lavava roupa e economizou o seu dinheiro, conseguiu $1,50, creio, para trazer um antigo pregador para pregar para ela. E ela tinha alugado uma estrebaria por 25 centavos ou algo assim para aquela noite. Limpou o estábulo, pôs o banquinho de bater roupa ali como altar e... Só para mostrar a você como é simples, a vocês, donas de casa, agora. Está vendo? Você diz, irmão Branham, se eu pudesse pregar, você não tem que pregar. Você é um testemunho. Você é uma influência. A sua vida. E ela pegou alguns folhetos e foi até a esquina anunciando a reunião e distribuindo-os. Toda vez que alguém pegava um, essa pessoa o jogava no chão. Santa roladora, fanática. E continuava andando, tá vendo? O menininho se aproximou de calça rasgada, o suspensório do seu pai no ombro dele, cabelo caído no rosto. Disse, senhora, o que está dando?
Disse, um folheto, filho. Ela o deu a ele assim. Ele olhou para ele e disse, não sei ler. Disse, ora, diz que haverá uma reunião hoje à noite aqui. Oh, disse, haverá? Importa-se se eu for? Disse, você quer? Você deve ir, filhinho, se puder. Tudo bem, farei isso. Aquela noite, depois do esforço todo dela e fraca, o antigo ministro fiel veio, chegou até o púlpito e orou, cantou uma canção, ele e a senhora, e ela sentada como a audiência dele. Depois de um tempo, cambaleando na porta, estava aquele menininho com a aparência de esfarrapado, cabelo caído no rosto. Sabe quem era? Dwight Moody. Aquela noite, ele se ajoelhou no altar. Ele mandou 1 milhão de almas para Deus. Está vendo? Você não sabe o que está fazendo. Fala uma pequena palavra por Jesus. Testemunha, canta ou ora. E como pão sobre a água, a ti retornará algum dia. Isso mesmo. Muito bem. Apenas lembre-se, não fale. Não fale. Ganhe algumas almas. Seja lá o que você fizer, ganhe almas. Eu estou alegre de ver o nosso povo aqui esta manhã. Nenhum deles em pobreza, que eu saiba. Todos usando boas roupas. E vocês são limpos. Gente com aparência de inteligente. Fico tão agradecido a Deus por saber que vocês são assim. Eu vim aqui, amigos, num tempo, durante a depressão, quando eu pregava de macacão, e andava-se milhas aqui e atravessava a região e sem comida suficiente. Eu sei, isso mesmo. Eu me lembro disso. Deus nos abençoou e estamos gratos a Ele. Vejam. Mas esta manhã, vejam, como vocês se parecem diferentes esta manhã. Estou agradecido por isso. Mas nunca deixe fazê-los parar. Lembre-se de onde veio, do alto, e ganhem uma alma. Lá, isso durará para sempre. E talvez a maior parte de vocês provavelmente tenha uma continha no banco em algum lugar. Estou alegre por isso. E que Deus abençoe isso ricamente mesmo. Mas não deixem isso atrapalhar vocês de ganharem uma alma. Isso mesmo. Mantenham as almas em primeiro lugar. Agora, eu estava pensando em talvez, perguntei ao irmão Neville, ou vocês não têm uma lição específica de escola dominical, assim que ensinamos de qualquer lugar ou de algum lugar da Bíblia. E pensei em ensinar esta manhã, enquanto eu vinha, antes de entrar no recinto, sobre a respeito do livro de Apocalipse. Então me lembrei que está sendo apresentado um programa de rádio a respeito do livro de Apocalipse. Charles Fuller, acho, está apresentando um livro. E o irmão Fuller é um tipologista, ele próprio. E eu tinha receio de nós nos reunirmos para falarmos disso, e você já ficou sabendo um pouco a respeito disso. De modo que, então, pensei em irmos até o livro de Hebreus. É um bom... Quantos gostam do livro de Hebreus? Oh, é um ótimo... Vamos até mais ou menos o capítulo 10. Acho que é um belo capítulo. Não sei se já ensinei a respeito dele, mas provavelmente já aqui, parte dele. Geralmente tomamos 2 ou 3 versículos e então isso resolve e começamos na Bíblia. Sabem, às vezes, quando eu estou de férias e venho, estou tão faminto para conseguir mais uma vez, quando possa me acalmar no tabernáculo, ou em algum lugar aqui, e ter uma série de estudos, como costumávamos tomar a Bíblia. Justamente como com um certo livro, começar a estudá-lo minuciosamente através das Escrituras assim. Isso posiciona e estabelece nossa fé. É para isso que são estas lições, são para estabelecerem a nossa fé. Agora, no capítulo 10 de Hebreus, não sei por que, sentado ali dentro, eu simplesmente abri nele e queremos ler daqui para uma pequena lição e ensinar. Se chegarmos aqui e descobrirmos que já o estudamos antes, então mudaremos para alguma outra coisa, ou talvez o Senhor nos dirija a alguma outra coisa. Agora, não se esqueçam do culto hoje à noite no tabernáculo aqui. O irmão vai falar hoje à noite para nós, e se você tem alguns amigos lá por perto de New Albany, na igreja do irmão Matheny, falaremos um pouco aí hoje à noite. E então, quarta-feira à noite, e o irmão Junior Jackson, ouvi ele dizer amém faz pouco, mas ainda não consegui encontrá-lo. E ele está aqui dentro do edifício. E o dele é na quinta-feira e creio que tem domingo à noite. Onde está, Júnior? Não consigo encontrá-lo. Oh, não é para menos. O irmão está sentado detrás desse homem grande aí atrás. O seu culto na sexta, domingo à noite também é, Júnior? Quinta-feira e domingo. Muito bem. E o culto dele é hoje à noite e está na rua State, em New Albany. State com a Monroe.
Irmão Ganther, o irmão vê que faz bastante tempo que não leio medidores ou faço concertos públicos. Esqueci todas as ruas, mas tem um, eu ainda amo, o mesmo Senhor Jesus que estava conosco naquele tempo, quando me ajudava naqueles dias. E eu estava contando para um irmão um tempinho atrás, eu costumava ir lá quando estava fazendo a leitura dos medidores e batia na porta, fazia a leitura do medidor e tirava minha Bíblia e lia um pouco antes que a senhora chegasse à porta, algo assim. E encontrava uma velha edificação vazia. Claro, não se consegue encontrá-las agora, de onde alguém tinha se mudado. Entrava ali e ia ao barracão atrás e me ajoelhava e orava. Aquilo foi o preparo, aquilo foi a coisa que fez estabelecer ali, olhando para ele. Agora, o livro de Hebreus é a divisão entre lei e graça. Quantos sabem que vivemos pela graça e não pela lei? Creio que o escritor, ninguém sabe exatamente, mas parece tanto ser Paulo que até gosto de chamá-lo de o escrito de Paulo. E ele falava aos hebreus. Agora, o evangelho já havia ido aos gentios, porque os judeus o haviam rejeitado. E haviam ido aos gentios com o evangelho. E agora Paulo escrevia aos hebreus, pois muitos deles queriam voltar a estar debaixo da lei, guardar a lei e ainda crer em Cristo. E sabe, isso ainda existe hoje. Há gente hoje que tenta guardar a lei do Antigo Testamento e ainda ser cristão, quando um é bem contrário ao outro. Se você cumprir uma parte da lei, você tem de cumpri-la toda. Sois obrigados, diz a Bíblia, a guardar toda a lei. Assim, se cumprir parte dela. E então, se guardar a lei como sacrifícios e sábados e obrigações, e o comer e o lavar e assim por diante, debaixo da lei. Mas não estamos debaixo da lei agora. Estamos debaixo da graça. E Paulo está tentando mostrar que a lei era uma sombra. Agora, no princípio, aqui vemos isso. We're watching for the coming of that glad millennium day, when our blessed Lord shall come, catch his waiting bride away. All the earth is groaning, crying for that day of sweet release, when our Savior shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, our Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound, 1,000 years will have tempter then, after Jesus shall come back to earth again. How many's ready? Raise your hand.